2023 nem acabou e já foi considerado o ano mais quente da história. O aumento da temperatura nos últimos 11 meses chega bem perto do limite que se esperava no final do século. A Conferência do Clima, que acontece nos Emirados Árabes Unidos, será mais uma chance para que governos se comprometam com políticas de diminuição do aquecimento global. E no programa de hoje vamos debater também fatos que marcaram a semana na América Latina, especialmente a ameaça da Venezuela anexar uma parte da vizinha Guiana. E eu te convido a ficar muito bem informado com a gente agora no Jovem Pan Internacional. Começou esta semana em Dubai a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Durante a abertura, o secretário executivo da COP28 fez um apelo para promover o fim da era dos combustíveis fósseis no momento em que o mundo enfrenta recordes de temperatura e aumento de fenômenos climáticos. Logo no primeiro dia, a COP28 aprovou um fundo climático para financiar as perdas e danos causados por fenômenos como secas e inundações nos países vulneráveis. A decisão histórica concretiza o principal resultado da COP27, onde foi aprovado o princípio para a criação da medida. O presidente da conferência saudou a decisão. Parabenizo as partes por esta decisão histórica. Isso envia um sinal positivo ao mundo e ao nosso trabalho aqui. O lançamento está previsto para 2024. Os Emirados Árabes Unidos anunciaram uma contribuição de 100 milhões de dólares. A Alemanha, a França e a Dinamarca devem ser os próximos. O fundo ficará provisoriamente guardado no Banco Mundial. Ao longo de 13 dias, a COP28 deve discutir temas como o financiamento de atividades relacionadas ao clima e os compromissos de cada país para lutar contra a emissão de gases de efeito estufa. Mas o evento também será marcado pelo conflito entre Israel e Hamas e a guerra na Ucrânia. O presidente da COP27, realizado no Egito, pediu 1 minuto de silêncio por todos os civis que morreram em Gaza. Os Emirados Árabes Unidos, sede da conferência este ano, são a 7ª maior petrolífera mundial, o que provocou muitas críticas de organizações ecológicas. A reunião conta com a presença de líderes como o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, o rei Charles III do Reino Unido e o presidente do governo espanhol Pedro Sánchez. O Papa Francisco cancelou a participação por conta de uma bronquite. Em uma mensagem publicada nas redes sociais, o pontífice pediu que os participantes pensem mais no bem comum do que nos interesses de algum país ou empresa. A ONU fez um alerta de que o ano de 2023 pode ser o mais quente já registrado e exige medidas urgentes para conter o aquecimento global. Segundo o chefe da Organização Meteorológica Mundial, os gases do efeito estufa estão em níveis recorde. Mostramos no relatório que batemos novamente um recorde menos confortável em relação aos principais gases de efeito estufa, dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. E, por exemplo, agora temos 150% mais dióxido de carbono na atmosfera do que nós tínhamos durante os tempos pré-industriais. Para o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, os recordes mundiais de temperatura deveriam fazer os líderes mundiais suarem frio. A única coisa que ainda falta é vontade política. E quero dizer, é por isso que a COP é importante, para fazer as pessoas entenderem que ainda estamos caminhando numa direção muito errada. Estamos caminhando, se nada acontecer, a um aumento de 3 graus. E 3 graus serão um desastre total. Mas temos o potencial, as tecnologias, a capacidade e o dinheiro, porque o dinheiro está disponível e é uma questão de garantir que vai na direção certa, para fazer o que é necessário, não apenas para manter o 1,5 graus. O Acordo de Paris de 2015 definiu como meta limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius. Antes do início da COP28, a chefe do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, ressaltou que as emissões de carbono precisam cair entre 25% e 50% até 2030. O mais importante na COP28 é deixar claro que o caminho que estamos seguindo não é viável
e definir um nível de ambição que provavelmente mantém a chance de o mundo viver com temperaturas que não excedam 1,5 a 2 graus Celsius. A conferência termina no dia 12 de dezembro e conta com a participação recorde de mais de 70 mil pessoas. Os números e as projeções apresentados na reportagem, eu tentei transformar numa linguagem gráfica para que todos nós entendamos a urgência em que temos para frear o aquecimento global enquanto dá tempo, se ainda der tempo. Olha só, olhando os emissores de CO2, um dos gases que prejudica ou contribui para o efeito estufa. A China representa quase 1/4 de toda a poluição da atmosfera, o que significa em números absolutos algo em torno de 12 bilhões de toneladas de CO2 jogados na atmosfera a cada ano. Os Estados Unidos, em menor escala, na segunda colocação, com 13,3% dessa representação, e a Índia, o país mais populoso do mundo, está em terceiro lugar, com uma quantia muito menor, 6,7%. No outro lado desta tabela, a gente tem grandes economias. A Alemanha, a maior economia da Europa, o Japão, a terceira maior economia mundial, e o Brasil, a maior economia aqui do Cone Sul. Ou seja, há uma relação entre países populosos e grandes economias, mas a gente vai esmiuçar as razões daqui a pouco. Eu coloquei numa linha do tempo o que foi realmente o aquecimento global, que parte a partir do século XIX. Isso é importante, nós estamos falando da Revolução Industrial, quando as temperaturas médias aqui chegam a ser negativas e elas passam então a um crescimento de 1,5 graus Celsius entre o século XIX e o comecinho agora do século XXI. E esses mesmos números se repetem quando a gente olha para diferentes institutos. Não é apenas a conclusão de um grupo de cientistas. Há exemplo de outros medidores, agências que monitoram o ambiente, o clima ao redor do mundo. Há exemplo do NOAA, que é a Agência Americana para Atmosferas e Oceano. Percebam que eles coincidem nos seus gráficos, que todo mundo aqui praticamente concorda que houve um aumento de 1,5 graus Celsius, e essa é a zona de perigo que a gente vai debater agora, entre 1850, a metade do século XIX, e agora 2020, o primeiro terço do século XXI. Para que a gente possa entender um pouquinho melhor aí desses números, as razões e o que pode ser feito ainda, eu converso com Carlos Bucuí, que é um habitué da mídia brasileira, faz um trabalho muito importante de esclarecimentos sobre o clima. Ele é presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental e, mais uma vez, eu agradeço a sua disponibilidade, Carlos, para conversar conosco. Eu vou começar com uma pergunta retórica, né? Eu trouxe gráficos aqui, números que mostram China, Índia, Estados Unidos, ou colocando na ordem China, Estados Unidos e Índia. Obviamente, se não houver uma resolução desses três grandes players, eu vou colocar um quarto na nossa conversa, que é a União Europeia, não tem solução. E aí que eu passo a bola para você. Quais são soluções agora emergenciais, enquanto a gente não chegou no primeiro terço do século XXI, que ainda dá tempo de fazermos para que a gente não superaqueça o planeta no final do século? Olha, o grande problema que se coloca hoje é o fato de que essas grandes nações estão em busca de hegemonia política e de hegemonia econômica, principalmente Estados Unidos e China, que disputam esse quadro no cenário global. E aí você tem uma questão ligada à instabilidade geopolítica das guerras, a questão de Israel, Hamas, de Rússia, Ucrânia. Então isso leva a uma instabilidade que faz com que os países não deixem o seu conforto do PIB lastreado em petróleo, dos seus armamentos que dependem do petróleo também. Quer dizer, toda a posição hegemônica desses países, essa disputa, está lastreada numa fase civilizatória do petróleo. Tá? O caso da Índia é um pouco diferente, porque a Índia tem uma população enorme e grande parte dessa população ela ainda não tem energia elétrica, e isso está sendo abastecido com usinas de carvão, o que é altamente poluente. Então, esses três grandes players, eles têm diferenças na sua motivação, e a grande questão é trazer para a mesa de negociação
principalmente China e Estados Unidos, para que eles tenham vontade política de implementar essa transição ecológica. Meus agradecimentos mais uma vez a Carlos Bocuí, presidente do PROAN, que é o Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Tenho certeza, Carlos, que a gente vai voltar a se falar aí no final da COP. Eu espero que cheguemos a uma conclusão mais esperançosa para que os nossos herdeiros possam ter um planeta minimamente saudável até o final do século. Até breve, muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Precisamos trilhar esse caminho da sustentabilidade. É isso aí. Até muito breve. Agora a gente volta as nossas atenções para a América Latina. No mês de novembro, importantes episódios em diferentes países. Comecemos pela Argentina. Javier Milei já foi, inclusive, diplomado. A posse será no próximo dia 10. A equipe econômica começa a ser apresentada e já trabalha na principal promessa de campanha do presidente eleito: conter a pior inflação na Argentina em 3 décadas. Antes de falarmos sobre economia, vejamos como foi a cerimônia que certificou Milei no cargo de presidente. Faz parte do processo de transmissão de cargo uma cerimônia no Senado, presidida pela vice-presidente Cristina Kirchner. Na Argentina, o vice ou a vice acumulam o cargo de liberar os senadores, como acontece nos Estados Unidos. Ironicamente, o novo presidente ouviu a confirmação da vitória nas urnas daquela que foi seu principal alvo de críticas na propaganda eleitoral. Os dois respeitaram as regras da democracia e não houve troca de farpas. Só que a principal notícia da semana vinda da Argentina foi a confirmação de Luiz Caputo como ministro da Economia. Trata-se de alguém que já comandou a pasta no governo de Maurício Macri, assim como ele foi presidente do Banco Central na mesma gestão. E essas duas informações ajudam a entender as articulações políticas do próximo presidente. Caputo desbancou outras apostas do mercado, que cogitavam nomes alinhados com os princípios libertários de Milei, como a dolarização do sistema monetário do país. O próximo ministro aparentemente cumpre um papel de manutenção da direita tradicional na cúpula do poder. Macri antecedeu a gestão que termina em pouco mais de uma semana. Mal avaliado ao deixar a Casa Branca em dezembro de 2019, o ex-presidente sequer tentou se reeleger agora, depois de ter sido derrotado por Alberto Fernandes há 4 anos. A candidata dele, Patrícia Bullrich, ficou em terceiro lugar na disputa presidencial. Porém, os dois representam uma força importante no legislativo. Sem maioria na Câmara dos Deputados, Milei precisa do apoio da direita para governar. Está aí uma das explicações para a escolha de Caputo, em detrimento de outros economistas que defendem o fim do peso argentino. A Argentina é algo muito complexo e a gente vai entender agora as diferenças do Javier Milei, que fazia campanha, o personagem ali que fez um monte de promessas, e agora o pragmatismo do político eleito. Será que ele vai conseguir colocar em prática tudo que ele prometeu para os eleitores? Essa é uma pergunta que eu vou fazer para Carolina Silva Pedroso, que há muito tempo é um contato meu, porque há muito tempo estuda a América Latina. Professora Carol, muito obrigado mais uma vez por atender aqui o meu chamado. Eu já vou passar a batata quente para você. Eu gosto muito de uma expressão criada pelos alemães, Realpolitik, que é o seguinte: a diferença entre a promessa e o que se pode colocar em prática ali no chão da realidade. Acabar com o peso argentino, fechar o Banco Central. Isto é factível para Javier Milei, que não é mais candidato? Eu começo falando de economia porque a gente viu na reportagem o Caputo, que é um ministro da economia, agora anunciado pelo presidente, e que não cumpre muito aí desse papel de acabar com o Banco Central. Foi funcionário do Banco Central, inclusive, o Caputo. Queria a sua avaliação. Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Favalli. Um prazer estar aqui novamente falando da nossa querida América Latina, né? Eu acho que a realidade ela se impõe. E no caso da Argentina é uma realidade muito dura a que o presidente Javier Milei vai ter que lidar. De fato, a inflação é um drama na vida das pessoas, né, porque consome todo o poder de compra da população, tem consequências diretas, né, na qualidade de vida das pessoas, e não é uma situação fácil de ser resolvida
com promessas que muitas vezes são muito mais oratória do que capacidade real, né, de se transformarem numa realidade. A indicação do Caputo agora para chefiar a economia da Argentina, ela demonstra uma sinalização que já se imaginava que aconteceria na medida em que a candidata apoiada pelo Macri, a Bullrich, ela praticamente conseguiu transferir todos os seus votos no primeiro turno para o Milei. Né? Então foram votos muito importantes para que ele conseguisse vencer o Sérgio Massa, que é o atual ministro da Economia, né, do governo Alberto Fernandes, e mesmo tendo, né, esses números escabrosos na economia, ele foi relativamente bem, né, em termos eleitorais. Ou seja, o Milei ele vai ter que enfrentar não só essa realidade dura da economia, mas também um eleitorado muito dividido. Né? Muitas pessoas que não são kirchneristas, não são peronistas, viam com muito receio o que ele poderia representar e apostavam no Massa, né? Mesmo não concordando completamente com a sua política econômica. Então, todas essas questões, né, além da economia, o apoio político, elas acabam se impondo e fazendo com que ele tenha que fazer recuos. E esses recuos acabam levando, inevitavelmente, a que ele se alie a essa nova força política que se consolidou na Argentina, liderada pelo Macri. Né? Então, essa indicação do Caputo, ela só consolida uma tendência que se imaginava que aconteceria, né? Que ele teria que moderar o seu discurso e se aproximar dessa direita mais tradicional. Professora Carol, não sai daqui não. Vamos dar um salto da Argentina para a Venezuela? Neste domingo, os venezuelanos vão às urnas para um plebiscito que pode aumentar e muito a extensão do país. O presidente Nicolás Maduro quer aprovação popular para anexar mais da metade do território da vizinha Guiana. Trata-se de uma disputa que se arrasta por séculos, mas que ganhou força mais recentemente por causa do petróleo. O Brasil acompanha com preocupação as tensões entre Venezuela e Guiana pela disputa territorial conhecido como Essequibo. A embaixadora Gisela Maria Figueiredo, secretária para a América Latina e Caribe do Itamaraty, disse esperar que a América do Sul permaneça em um ambiente de paz e cooperação, mediante tantos conflitos armados pelo mundo. Na linguagem diplomática, a mensagem da chancelaria brasileira é que o governo do presidente Lula observa os movimentos de perto, sem a intenção de intervir num primeiro momento. Entretanto, o Exército reforçou o contingente militar em Roraima, estado que faz divisa com os dois países em tensão. Venezuela e Guiana mantêm uma disputa pelo Essequibo, um território de 160 mil quilômetros quadrados, desde o final do século XVIII. Em 2015, descobertas de ricas jazidas de combustíveis fósseis e outros recursos naturais reacenderam o interesse de Nicolás Maduro na anexação. Para conter o apetite do governo vizinho, o presidente da Guiana apresentou um plano de estabelecer bases militares no terreno em disputa. No domingo, o governo de Nicolás Maduro vai promover um referendo que pergunta aos cidadãos se apoiam a concessão de nacionalidade venezuelana aos 125 mil habitantes da região em disputa e a criação de uma nova província venezuelana chamada Guiana Essequiba. A Guiana critica a votação e espera que a disputa possa ser resolvida pela Corte Internacional de Justiça, cuja jurisdição sobre o caso do Essequibo não é reconhecida por Caracas. O presidente da Venezuela chamou o colega chefe de Estado da Guiana, Irfan Ali, de marionete dos interesses petrolíferos. Estamos, nesse momento, na União Nacional pela Recuperação da Guiana Essequiba, para parar os abusos da ExxonMobil, para parar os abusos do presidente da Guiana, que é um fantoche provocador da ExxonMobil. Um dos incentivadores dessa disputa, que estava adormecida há um bom tempo, está relacionado a uma descoberta de 2015. A gigante americana ExxonMobil encontrou 11 bilhões de barris de petróleo em Essequibo. Este volume de combustível equivale a 60% da reserva brasileira do pré-sal. Duas equipes do Departamento de Defesa dos Estados Unidos eram esperadas esta semana para uma visita à Guiana, justamente por causa das provocações venezuelanas. A Guiana apela para uma sentença arbitral desde 1899, que estabeleceu as fronteiras atuais,
enquanto a Venezuela reivindica o Acordo de Genebra, assinado em 1966 com o Reino Unido, antes da independência da Guiana, que anulou a sentença e estabeleceu bases para uma solução negociada. Eu concordo que Guiana, Essequibo, não faz muito parte ali do nosso inconsciente da geografia da América do Sul. Então eu fiz um mapa. Tá aqui, ó. O que a Venezuela pretende, estes mais de 160 mil quilômetros que pertencem à Guiana, ali mais ou menos, mas já foram da Venezuela e tudo mais, riquíssimas em substratos no subsolo, petróleo e minério. E tá aqui, ó, a razão também por essa disputa. O Brasil está se colocando aqui como um observador. Ao sul, fazemos fronteira com os dois territórios. Por enquanto, o Itamaraty tenta uma via diplomática, mas o Exército Brasileiro já reforçou tropas ali caso a chapa venha esquentar. A Venezuela convocou um referendo para este domingo e também reforçou militares, assim como a Guiana também aumentou uma força de proteção. Só que a Guiana é muito menor do que a Venezuela e muito menos militarizada. A gente tem aqui um cenário bastante complicado. E no meio do caminho, empresas americanas e inglesas que extraem o petróleo. O petróleo é valioso, mas é difícil de tirar da terra. Então, americanos e ingleses há mais de um século têm essa tecnologia e vêm explorando aqui o Essequibo. Feito isso, eu volto a falar com a professora Carol. Professora Carol, a gente está conversando aqui no final de semana, mas na sexta-feira, uma derrota para Nicolás Maduro, presidente, como preferem chamar alguns, ditador da Venezuela, quando a Corte de Haia disse, não, Maduro, você não pode fazer referendo e não pode pegar um pedaço do Essequibo aí para você, não. Como é que ele fica? A senhora acha que ele banca ou não? Essa é uma pergunta difícil da gente responder, porque são muitas as variáveis, né, que influenciam nesse referendo, né? A gente sabe que a consulta popular por si só, ela não tem um caráter vinculante, então mesmo que a população venezuelana, e provavelmente vai indicar isso, né, pelo que a gente tem visto das sondagens, concorde que esse território pertence historicamente à Venezuela e deveria fazer parte do seu território de maneira oficial, né? Inclusive aqui um parênteses, nós que já estivemos lá, né, Favalli, a gente sabe que os venezuelanos tendem a ser muito nacionalistas e quando eles estudam na escola o mapa da Venezuela, essa faixa já aparece como sendo deles, né? Não aparece como você nos mostrou aí, em conflito, rasurada, né? Não tá, uhum. Exato, rasurada. Então a gente tem essa identidade nacional ligada a esse território, eles acreditam que esse território é deles, então possivelmente o referendo vai indicar algo nesse sentido, né? As pessoas que estão dispostas a votar entendem que esse território é deles, mas na prática, isso não significa que a Venezuela vai automaticamente anexar, porque isso tem que acontecer considerando muitos cálculos, né? Então é claro que a gente está falando de uma força militar da Venezuela muito maior, né? Então é uma relação bastante assimétrica em relação à Guiana, mas nós também estamos falando de um terreno que não é fácil de invadir, né? A gente olhando no mapa, às vezes não consegue ter a dimensão de que na prática aquela região é uma região de selva muito densa, então uma invasão territorial, né, por terra mesmo, né, seria muito difícil, inclusive, né, dizem que as melhores estratégias seria se passasse pelo território brasileiro, que é algo também que seria muito complicado colocar o Brasil no meio desse caldo, né? Por isso que o Itamaraty também está tendo todo esse cuidado aí de evitar que esse conflito se escale para, de fato, chegar, né, enfim, a uma solução violenta, que é o que ninguém quer. Eu vou aproveitar os conhecimentos da professora Carol para mais um tema, porque começou um novo governo no Equador, que tenta pôr fim a uma série de crises que vão de insegurança pública e instabilidade política. O milionário Daniel Noboa tomou posse nesta quinta-feira como presidente, o mais jovem a ocupar o cargo em um país abalado pela violência do narcotráfico e sérios problemas de instabilidade na administração federal. Autoproclamado de centro-esquerda, mas com apoio de forças da direita, o filho de um magnata do cultivo de bananas chega ao poder aos 35 anos para governar por um curto e incomum período de 18 meses. A cerimônia de passagem de faixa foi realizada na sede do Legislativo na capital Quito. Noboa deve completar o mandato inacabado de Guillermo Lasso, que dissolveu o Congresso em maio e convocou eleições antecipadas para evitar um julgamento político por corrupção.
A autorização para encurtar o próprio período de governo é garantida ao presidente em uma cláusula da Constituição equatoriana. Nascido nos Estados Unidos e formado em renomadas universidades estrangeiras, o novo presidente é sommelier, entendedor de música e apaixonado por carros e cavalos, e tem pouca experiência na política. De cara, Daniel Noboa vai encarar índices de violência que colocam o Equador no mesmo patamar de países em guerra. No primeiro turno, um recado claro da força dos cartéis. Um dos candidatos à presidência foi assassinado em plena luz do dia ao sair de um comício. Um grupo de narcotraficantes, conhecido como Los Lobos, publicou um vídeo na internet assumindo o atentado e ameaçando outros políticos. Antes do fim das campanhas, outras figuras públicas foram atacadas em supostos atentados dos cartéis. Professora Carol, o Equador também não aparece muito aqui no nosso noticiário, quando a gente fala de América Latina, muito Venezuela, muito Argentina, mas a gente não pode tirar o nosso foco de atenção desse que é um dos poucos países que não fazem fronteira direta com o Brasil. Estou falando aí de um país que passou pela dolarização para conter a inflação, mas aumentou a pobreza, tem uma disputa política entre esquerda e direita complicada, personagens políticos interessantes. Isso levaria horas aqui do nosso papo, mas eu vou reduzir a questão dos cartéis. Depois que houve, principalmente com a ajuda dos Estados Unidos, a redução da força dos cartéis na Colômbia, não existe vácuo de poder, né? Eles apareceram em outros pontos da América Latina aqui, da América do Sul, como Peru, Bolívia e agora o Equador. É claro que a gente sabe que a questão da segurança pública é um tema latente no Equador e com esse potencial aí de violência pelos cartéis. O novo presidente vai ter que cuidar disso. Ele vai ter como? É muito difícil lidar com essas forças, né, professora? Um desafio para todos os países da América Latina atualmente, lidar com crime organizado. Não é à toa que se chama organizado, porque realmente eles têm um grau, né, de articulação e de cooperação que é bastante complexo de desmontar. Ele tem um desafio porque é o tempo, né? Ele tem pouquíssimo tempo para conseguir dar respostas para problemas que são muito complexos, mas ele já fez um movimento importante nesse sentido de pelo menos conseguir construir uma coalizão ampla para garantir a sua governabilidade. Ele conseguiu fazer, por exemplo, uma aliança com o correísmo, que é uma das forças políticas mais importantes do Equador, né, que remetem ao ex-presidente Rafael Correa de esquerda. Então, dar oportunidades de trabalho, gerar renda, né, e desviar, digamos, a juventude desse caminho é a aposta do Daniel Noboa, e ele está conseguindo, pelo menos nesse primeiro momento, né, nesses primeiros dias aí de diplomado, e, enfim, fazendo essas articulações, conseguindo pelo menos uma coalizão política para conseguir levar adiante esse projeto ambicioso e que tem pouco tempo para começar a dar resultados. Professora Carolina Silva Pedroso, a gente fez aqui um repasso de Argentina, Venezuela, Equador, são temas complicados, tenho certeza que eu vou recebê-la aqui mais vezes para a gente ver se descomplica ou aponta soluções para esses países que são tão complexos aqui do nosso cenário e estão aqui no nosso quintal. Obrigado mais uma vez, um excelente final de semana. Obrigada, igualmente. A gente continua falando agora na Europa. Paris, capital da França, deve receber 15 milhões de pessoas para os Jogos Olímpicos no ano que vem. E o transporte público da capital francesa deve ser inundado com novos usuários durante a competição, é claro. O editor internacional Fabrício Naitsky conta mais pra gente. Fazer uma Olimpíada não é uma tarefa simples. Da construção das instalações esportivas até a acomodação de milhões de pessoas durante a competição, a cidade-sede exigem sempre um longo planejamento. No caso de Paris, as atenções têm se voltado para a mobilidade urbana. Menos de 5 meses depois de afirmar que a cidade estava pronta para receber os Jogos, a prefeita Anne Hidalgo admitiu que o transporte público não deve estar 100% preparado para o evento. Segundo a chefe do município, em uma entrevista a um canal de TV local, a principal preocupação é com o número e frequência de trens e metrô. Uma hipótese que foi descartada pelo Ministério dos Transportes do país, que disse prever o bom funcionamento do sistema. Mas, de acordo com a empresa encarregada pela regulação do serviço, pelo menos 3 locais que devem receber atividades são motivos de inquietação.
o estádio Parque dos Príncipes, atual casa do Paris Saint-Germain, o complexo de Roland Garros, que recebe um dos principais torneios do tênis mundial, e a região de Saint-Denis, que abriga o Stade de France e a futura Vila Olímpica. O volume de pessoas que deve passar pela capital francesa durante as Olimpíadas impressiona. A expectativa é de 15 milhões de visitantes. Destes, 1,5 milhão serão aguardados nas estações diariamente neste período. O total de turistas é levemente abaixo do total de habitantes na região metropolitana, o que deve provocar uma verdadeira enchente de usuários em uma rede que já tem apresentado problemas de pontualidade e conforto. Se a demanda é grande, a oferta deve aumentar. A promessa é de que a circulação de transportes tenha alta em 15% em relação ao nível habitual entre julho e setembro, quando termina a Paralimpíada. As autoridades haviam prometido que todos os locais de competição deveriam ser acessíveis pela rede pública. Em Paris, as obras para os Jogos incluem a modernização de algumas estações pela cidade. Por outro lado, outros pontos devem ser fechados temporariamente por motivos de segurança, com a dificuldade de evacuação em caso de emergências. A menos de 8 meses para a abertura da maior competição esportiva da história, Paris precisa lidar com desafios por todos os lados. E a próxima parada promete ser uma viagem longa para os organizadores. O programa dessa semana fica por aqui. Quem quiser rever o conteúdo, basta ir até a página da Jovem Pan no YouTube. Está tudo lá. Meus agradecimentos a toda a equipe que me ajudou a produzir as reportagens, as entrevistas e tudo mais que acabamos de exibir. E o meu muito obrigado a você também. Até a próxima semana. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.